entrando, então acho que a gente pode dar início e quem vai chegando também é sempre muito bem-vindo, tá bom? Então eu queria oficialmente às 9h00 no meu relógio, cravamos o horário aqui, vamos dar início. Primeiro eu queria cumprimentar todos vocês que estão conosco nesse primeiro encontro, na verdade é o segundo encontro. O primeiro encontro foi na semana retrasada, que nós fizemos o lançamento do Comex 20+. Eu queria cumprimentar todos vocês, de todas as partes do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Eu estou vendo na tela aqui, tem um amigo nosso de Portugal que está presente aqui também. Então, oficialmente, a gente dá as boas-vindas a todos vocês nesse evento. O Comex 20 é um documento realizado, um breve estudo feito pelo Fábio, por mim e pelo Ricardo, onde nós buscamos, de alguma maneira, compreender em que direção o nosso negócio ou o nosso mercado, efetivamente, está caminhando após toda essa novidade que a pandemia nos trouxe. A gente ouviu muitas pessoas, buscamos muita informação e muitos estudos, discutimos muito e chegamos a um consenso de 9 tendências que são, a gente sempre tem o hábito de falar que não são certas e não são erradas, mas são sim objetos de discussão, e o nosso principal objetivo em tudo isso é criar exatamente isso que nós vamos começar hoje. É um debate propositivo de tentarmos, através das nossas experiências e dos nossos estudos, trazer convidados das áreas específicas do mercado de comércio exterior e afins, para discutirmos e conversarmos sobre essas direções, essas mudanças, essas transformações que, de alguma maneira, nós nos obrigamos a estar inseridos por conta de toda essa transformação. Já para vocês organizarem as suas agendas, nós temos, a partir de hoje, 9 encontros, todas as terças e quintas, às 9 da manhã. Então, é um horário para bater um papo, tomar um café, encontrar os amigos e, principalmente, sair um pouquinho do nosso conforto do dia a dia, porque os papos têm um objetivo principal, que é criar, podemos até dizer, um certo desconforto positivo no momento em que a gente vai fazer essa discussão, esse bate-papo, para tentar entender o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que nós, como pessoas, profissionais e empresas, precisamos estar atentos dentro do comércio exterior, da logística global, da inovação, do aprendizado, e assim por diante. Então, são 9 encontros. Hoje, nós começamos, e propositalmente dentro do nosso estudo, nós colocamos como a tendência número 1, e isso dentro da Fio Group, da nossa empresa, está em nosso DNA 2 pontos muito importantes, a inovação e a questão do conhecimento, do compartilhamento do conhecimento, da busca incessante por melhoria, aperfeiçoamento do nosso time, debates com nossos clientes e fornecedores no intuito de desenvolver informações e conhecimento. E o nosso primeira tendência mapeada a gente chamou de Comex Reskilling. E já na primeira atualização do nosso documento, nós vamos passar de Comex Reskilling para Comex Reskilling e Comex Upskilling. Nós entendemos que existe o lado do aperfeiçoamento do profissional, do aprendizado, e entendemos que existe o lado da busca e do desenvolvimento de novas habilidades, que basicamente são esses conceitos que nós vamos trabalhar. Hoje nós temos a honra de trazer primeiro dois amigos, duas feras em assuntos. O Rafael Miller, que é nosso parceiro. O Rafael, ele é consultor, é diretor da Inova Business School aqui em Curitiba, parceiro meu nesse negócio. A Inova é a única escola do Brasil que tem o foco e o desenvolvimento das suas atividades 100% voltada a futuro, tendência e inovação. Então, ele vem para bater um papo, trazer esse panorama geral dessa mudança, dessa transformação, e especialmente trazer para nós alguns
algumas dicas, alguns insights no que diz respeito ao desenvolvimento do profissional do futuro. E a outra grande figura, amigo nosso, super fera do Comex, é o Lisandro Vieira, o diretor e CEO lá da WTM, uma consultoria especializada na área de comércio exterior, e um cara que está conosco em muitos eventos, participa de eventos no Brasil inteiro voltado à área de treinamentos, muito direcionado à área de comércio exterior, e vem trazer a sua percepção técnica do dia a dia do nosso negócio, que é o Comex, a logística global. Então, super convidados para a gente iniciar. E eu já me estendi muito, eu vou jogar a bola para o Rafa primeiro. Ô, Rafa, como é que... Se a gente olhar 3, 4 meses atrás, ninguém imaginava que a gente estaria todos online, quase 100 pessoas. Ó, batemos agora 100 pessoas na sala. Ninguém imaginaria que nós estaríamos 100 pessoas, todos online, do Brasil inteiro, falando de inovação, falando de Comex, falando de logística, falando de tudo. O que a inovação, o que o profissional do futuro tem que ter ou vai encontrar com essa mudança, com essa transformação toda que nós estamos não passando, vivendo? Conta para nós aí, bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Olha só, um prazer aqui, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos, né? Vou aproveitando aqui para agradecer aí o convite feito pelo Rodrigo, pelo Fábio e pelo Ricardo, amigos e parceiros aí da Field Group. Na verdade, assim, discutir o desenvolvimento de novas competências e habilidades, né, é realmente um tema instigante e super importante. E a rigor sempre foi, nos últimos tempos, vem sendo ainda mais relevante. E a partir dessa pandemia, me parece que só acelerou ainda mais a necessidade de se discutir e se buscar esse novo aprendizado, né? Aprender novas competências, manter-se atualizado, para que não perca, né? Para que nós, enquanto profissionais, não deixemos de perder, não deixemos de ter a relevância necessária para nos tornarmos um profissional útil hoje e no futuro, né? Então, discutir esses temas, discutir esse assunto é de total relevância. Tanto é que, aproximadamente 15 anos, a Inova, né, que você citou aí, né, a escola de negócio, a Inova, é uma escola 100% dedicada a futuro, tendências e inovação, a primeira escola do Brasil dedicada 100% a esses temas, desenvolveu um estudo que deu origem ao mapa de competências da Inova, né? O estudo é coordenado pelo Marcelo Veras. Esse estudo já tem 15 anos. Marcelo Veras é o CEO da Inova, né? E ele é baseado em entrevistas, né, feitas ao longo desses 15 anos com profissionais, líderes das suas áreas de atuação, né, empresários, executivos e líderes, que criou, então, esse modelo de competências, um mapa de competências que reúne 27 competências. São 27 competências que estão agrupadas em 3 categorias, né? Competências comportamentais, competências técnicas e competências de gestão, né? Naturalmente que a gente não vai aqui, eu não pretendo aqui falar e debater as 27 competências, não daria tempo e nem seria adequado, mas elas estão disponíveis, né, nos canais da Inova, no site da Inova, no blog do Marcelo Veras também, está disponível esse estudo aberto para quem quiser. E assim, o que eu gostaria era de alguma maneira, abordar com vocês aqui. Eu pensei algumas dessas competências como sendo competências realmente que são fundamentais, extremamente relevantes para o profissional do comércio exterior, na minha visão, e em conversas aí com o Rodrigo, com o Fábio, com o Ricardo, com o Lisandro e com profissionais de comércio exterior que a gente pensou, né?
Legal, Rafa. Tá na escuta? Tô na escuta. Não sei aqui se você quer fazer alguma interferência aqui, quer que eu continue, como é que você quer conduzir? Não, perfeito. Desculpa, me deu uma travada aqui, faz parte, a conexão é assim mesmo, vamos nessa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse período, vocês com o estudo lá das competências desenvolvido, enfim, se a gente fizer um paralelo, 2019, mundo sem Covid, 2020, mundo com Covid, as principais competências mudaram ou não houve essa mudança ainda no perfil do profissional sobre a ótica de competências? Super importante, mas eu vejo o seguinte, na minha visão, as principais competências do profissional do futuro, e por que não dizer do profissional de hoje, elas não mudaram, né? Elas se intensificam. A necessidade de você estar realmente na página das competências e com as competências atualizadas só se intensifica com esse processo todo que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou citar algumas competências que eu recortei aqui e que eu considero, dentro desse estudo das 27, que eu considero algumas das mais relevantes para o profissional e para o comércio exterior em particular. Tá? Fazendo aqui no grupo, Rodrigo, quando tiver aqui, se eu estiver me excedendo aqui, você me corta, hein? Ou o Lisandro também me dá um corte aqui, me ajuda a não monopolizar essa conversa. Mas olha só, no grupo de competências comportamentais, eu pensei duas das que eu considero, são 13 as competências comportamentais listadas nesse estudo, e eu pensei duas que eu considero duas das mais relevantes. A primeira delas é a empatia. E aí, alguns de nós, né, quando ouvem falar em empatia, definem empatia como sendo se colocar no lugar do outro, né, a habilidade de se colocar no lugar do outro. Eu entendo empatia de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco diferente, talvez uma diferença sutil, mas é uma diferença. Pelo seguinte sentido, né, que nem sempre a gente consegue se colocar de fato no lugar de outra pessoa. Essa tarefa pode ser extremamente árdua e difícil. Para mim, empatia tem muito mais a ver com levar em consideração os sentimentos e pensamentos e motivações do outro a partir da sua tomada de decisão. Ou seja, quando você toma uma decisão, e quando o profissional do comércio exterior, em particular, toma uma decisão, é natural que ele afete vários elementos da cadeia, né? Fornecedores, clientes, parceiros, etc., a partir de uma tomada de decisão. Se ele tem a capacidade de levar em consideração a perspectiva do outro nessa tomada de decisão, é muito provável que ele seja mais eficiente na maneira de tomar essa decisão, na maneira de conduzir a sua forma de gerir determinado assunto ou determinada questão. E isso pode fazer toda a diferença na construção de relações de longo prazo. Então, assim... Rafa, oi, fala, Lisandro. Me permite, desculpa, só entrar um pouquinho. Sem dúvida. Trazendo até uma aplicação prática que tu está dizendo para dentro do comércio exterior, né? O comércio exterior ele tem uma cadeia bastante complexa e com muitos personagens, né? E aí fala, eu sou um profissional de Comex. Cara, Comex, o cara pode ser importador, exportador, despachante, agente de carga, agência marítima, armador, terminal, portuário, reto portuário, transportador. Ajuda aí, Rodrigo. É banco que fecha o câmbio. É muita gente envolvida no processo, sem contar 20 e tantos órgãos anuentes do Brasil, Receita, Anvisa, Mapa, etc, etc. Cara, assim, empatia, que eu estou entendendo que está trazendo aí brilhantemente para a gente, Rafa, assim, empatia, eu acho que passaria também, dentro do comércio exterior, pelo profissional entender que uma ação dele aqui, em qualquer elo dessa cadeia, vai impactar para o cliente, para um parceiro, um embarque que vai ser perdido. Essa empatia, se tiver importador e exportador aí, tem alguns, né? Eles vão dizer, Lisandro, quem mais precisa de empatia são o pessoal aí dos órgãos anuentes, Mapa, Anvisa, Receita, eles precisariam ter empatia conosco para entender que uma ação deles impacta aí no nosso embarque, no nosso deadline, na perda de um prazo, etc. Só que mesmo isso,
mesmo isso vai ser impactado, né? Vai ser, não, está sendo impactado. Nós estamos falando aqui no mundo inteiro de single window e aqui no Brasil de portal único, de OEA, e aí são coisas muito aí, não quero trazer muito aqui para o Comex, né? Porque tu está falando mais aqui das competências, mas a forma das pessoas se relacionarem vai modificar também agora e no futuro, muito próximo e cada vez de maneira mais acelerada e mais intensa, como tu está dizendo, mas essa característica das pessoas, essa capacidade de entender onde ele está nesse elo e como as ações dele podem impactar todo o restante da cadeia aí de suprimentos, isso é uma coisa que eu percebo que às vezes falta em alguns elos da cadeia, né? Profissionais que não, eu faço isso aqui, eu libero a carga, eu embarco, eu boto no caminhão, eu ponho em cima do navio, e aí está faltando assim uma compreensão, um entendimento maior, e aí já entrando no reskill, eu vou depois aqui puxar mais para o Comex, está faltando essa leitura do profissional de comércio exterior de que ele é uma parte de um processo que é muito maior, que vai literalmente de um país ao outro. Mas desculpa, Rafa, não quero, senão vai ser uma Perfeito. briga. Não. Lisandro, eu acho que você entrou bem. Rafa, deixa eu me intrometer, eu até compartilhei a tela da primeira tendência do Comex Reskilling, eu acho que acaba entrando um pouquinho no que vocês estão debatendo aí, tá? A gente até escreve no texto que o Brasil é famoso por ser um país, entre aspas, complexo para se negociar e operar, né? Rafa, já volto contigo, eu vou jogar a bola pro Lisandro, dando uma sequência nessa questão da competência comportamental, da empatia, dessas relações mais próximas. Ô, Lisandro, será que a empatia ligada com o conhecimento técnico do profissional vai ajudar nesse aprimoramento ou requalificação desse novo mercado do global que a gente vive? Com certeza, Rodrigo. Deixa eu dar um exemplo prático até, porque acho que as pessoas visualizam mais, assim, melhor a gente falando de uma coisa que é real, né? Como o comércio exterior tem todos esses fatores que a gente falou, é muita gente, Comex, né? Tem uma coisa que todas as empresas de Comex e pessoas de Comex, né, precisam. Clientes. Todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa atender alguém, levar seu serviço, seu produto para alguém, né? E aí a gente pensa, não, eu vou vender, eu vou oferecer meu serviço, eu vou oferecer meu produto, eu vou ligar para o cara. E assim, todo mundo quer vender, o agente, o despachante, o armador, todo mundo quer vender. Aí o cara da importação da empresa, às vezes o setor, a equipe, não é uma equipe, né, Rodrigo? É uma equipe, às vezes, né? Muita empresa, importador, exportador, tem um profissional. A gente está faltando empatia com esse cara, bicho. Sabe? E aí já entra também o upskilling, né? Cara, o cara de vendas de comércio exterior, o que era a coisa mais beabá, mais básica? Era não, infelizmente ainda é. Só não é mais porque o MIDIC parou de publicar aquela lista com o ranking das empresas, sabe, Rodrigo? Só tem a ordem alfabética agora. Mas a coisa mais comum, o cara baixava a lista do MIDIC e deixa eu pegar os maiores importadores, vai indo. Aí cada despachante, cada agente de carga, cada vendedor pegava a lista do MIDIC e começava a ligar. O cara da importação, exportação, que é um cara só, bicho, esse cara está recebendo 30 ligações por dia de cara querendo tomar cafezinho com ele. Entendeu? Eu digo, haja café. Pô, só se o cara trabalha na indústria de café, para ter tanto café, para receber tanto cara que quer vender para ele. Então, assim, por isso que quando o Rafa estava falando, eu entrei, bicho, empatia significa também tu entender a outra parte, pelo menos o cara que é o teu interlocutor. Se tu não vai entender a cadeia inteira, no mínimo, entenda que tu tem que ter uma questão de timing, acessibilidade, saber como abordar, se planejar, ver se faz sentido para o cara o que tu está fazendo, entende? Então, assim, eu tenho certeza, Rodrigo, que essa empatia de não só se colocar no lugar do outro, como depois do outro que vem depois do outro, né? Essa empatia somado à atualização tecnológica, atualização de conhecimento, não é só acompanhar a tendência, é antecipar a tendência, né? É fazer o reskilling, que é o tema aqui, né, Rodrigo? O próprio upskilling. Eu pontuo o upskilling, por exemplo, em vendas, como o cara que não vai acabar vendas. O cara dificilmente vai perder a carreira dele de vendas. Não, perfeito. Mas ele vai ter que se atualizar. Ele não vai mais poder vender desse jeito. Ele vai ter que conhecer ferramentas CRM, inbound, outbound, canais, etc, etc. E reskilling não é só um treinamento, é também treinamento. Mas reskilling é o cara pensar assim, bicho, peraí, deixa eu entender o que, a que gente vai acontecer. Olha só, deixa eu trazer um aspecto aí, Rodrigo, com relação a essa coisa do domínio da área de atuação, né?
quer dizer, o domínio da área da atuação é fundamental. O comércio exterior, né, pelo que vocês estão, como vocês colocam mesmo, é fundamental pela gama de informações que existem, pelo número de especializações que existem. Mas, assim, deixa eu trazer só um dado aqui, que é para fazer um contraponto também a isso, né? Existe um estudo que foi publicado, né, no início do século XX, que dizia que o conhecimento produzido pela humanidade dobrava aproximadamente a cada 100 anos. Tá? Isso no início do século XX. No final da Segunda Guerra Mundial, esse estudo foi atualizado e ele já apontava que a capacidade de produzir conhecimento pela humanidade dobrava a cada 25 anos. Ou seja, 25 anos. Em 2014, uma atualização desse estudo apontou que a média do conhecimento humano dobrava a cada 13 meses. E a IBM desenvolveu mais uma atualização desse estudo, apontando que no início dessa nossa década 2030, ou seja, agora aí, o conhecimento humano tem a capacidade de dobrar a cada 12 horas. Ou seja, significa que se você está ao longo do dia, vamos imaginar que existe um profissional de Comex que domine 100% do conhecimento de Comex. Impossível, ok, mas vamos partir dessa premissa. E ele está lá ao longo do dia dele, desenvolvendo as atividades dele. Significa que ele dorme e quando ele acorda no dia seguinte, ele já sabe 50%. Ele já não sabe mais os 100%, porque mudou, dobrou. Né? Então, assim, esse ponto, eu acho que é muito relevante para dizer, ok, é fundamental que os profissionais busquem dominar a sua área de atuação e o conhecimento técnico. Mas também talvez mais relevante, mais importante, ter uma visão para tendências e futuro. Né? Buscar conhecer como é que as tendências e o futuro vão desenhar a carreira de Comex. E vão desenhar as estratégias que vão ser apontadas para frente. Ô, Rodrigo, Rafa, deixa eu dar um exemplo prático de novo. Eu gosto muito da prática, né? Para ficar na IBM, tá, Rafa? Para ficar na IBM. Cara, e para dar um exemplo prático, que eu acho que, Rodrigo, por mais que tenha muita gente diferente no Comex, BL, né? Conhecimento de embarque é uma coisa que acho que é comum para todo mundo, né? Todo mundo manuseia ou de alguma forma precisa, o exportador, todo mundo, o despachante, todo mundo trabalha. Ou conhece, pelo menos conhece, sem dúvida. Né? Aí, assim, cara, a IBM, tá, Rafa, por exemplo, fez um trabalho aqui com a Pio. Depois, quem quiser, gente, eu vou publicar esses links desses materiais que eu vou citar aqui lá no meu LinkedIn. Lisandro Vieira, quem quiser ir lá, já segue, já adiciona, a gente já fica amigo. Eu vou publicar isso lá, tá? Mas a IBM fez um trabalho com uma empresa de Singapura, que envolveu a aduana de Singapura, etc., para desenvolver um estudo que vai simplesmente fazer uma disrupção do BL. O BL que a gente conhece de papel, né? Que é manuseado por um monte de gente, que vai para um monte de lugar, que sofre fraude no mundo inteiro, que impacta severamente sobre toda a cadeia, além de custo, ineficiência, etc. Simplesmente os caras estão migrando o conhecimento de embarque para dentro do blockchain. E aí vem assim, o profissional de Comex, cara, o que é blockchain, bicho? Sabe? Como é que funciona isso? Como é que é essa tecnologia? Daria um outro bate-papo, né? Para a gente falar só sobre isso, que é um negócio que vai revolucionar, não é o comércio exterior, vai revolucionar a internet, as relações, a relações de pagamento, meios de pagamento, tudo isso. Vai revolucionar a parada toda. Então, isso vai impactar. E assim, se tirar o BL de papel agora do mundo do comércio exterior, agora, se fosse hoje, digo, ó, os caras testaram, tá no ar, de hoje em diante não tem mais BL em papel, o BL é só em blockchain. Se fosse hoje, assim como os taxistas não estavam esperando o Uber chegar aqui, entendeu? Aí tava cara lá chutando porta de carro do Uber, e amanhã vai ter motorista de Uber chutando a porta de carro autônomo, entendeu? Porque os caras vão ficar revoltados que vai vir outra tecnologia, vai fazer disrupção de novo. Cara, é assim, a humanidade caminha assim, a humanidade sempre inovou, o mundo sempre mudou, mas como disse o Rafa, o que muda é a intensidade, e eu diria também que a velocidade, né, Rafa? A velocidade com que as coisas mudam. Então, assim, reskill e upskill significa, cara, ou eu vou me modernizar para, enquanto a minha carreira existir, eu ser um cara atualizado, ou o seguinte, se simplesmente o que eu faço hoje sumir do planeta, o papel sumir do planeta, cara, o embarque vai continuar ocorrendo. Como é que eu vou entrar nessa nova cadeia? Como é que eu vou me atualizar, ou estudar, ou me reesquilizar, né? Como é que eu vou me reprogramar, reinventar, para ser o cara que as empresas que vão estar adotando essa tecnologia vão buscar no LinkedIn,
nas empresas de RH, ou sei lá de que jeito que o mundo vai estar buscando gente daqui 2 anos, 6 meses, né? Sem dúvida. Deixa eu pegar um gancho dos dois aí, só para a gente tentar amarrar as duas pontas, que o Rafa foi por uma área um pouco mais ampla e o Lisandro já entrou na questão específica. A gente pode falar, viu, Lisandro, da questão do upskilling, só desse aprimoramento, nós como profissionais de Comex ou não, o próprio entendimento do aprimoramento da nossa percepção sobre as nossas digital skills, por exemplo. Né? A gente pegasse 3 meses atrás, ninguém sabia usar o Zoom. Hoje nós estamos aqui já um pouco mais familiarizado com o Zoom. Então, né? Exatamente. Então, se a gente olhar... Construindo até cenário, Lisandro tem um cenário aí. O Rafa trouxe muito legal. Então, Rafa, até anotei aqui, depois a gente vai compartilhar isso, com essa velocidade nas transformações, com essa quase que infotoxicação, né? Essa quantidade enorme de informações que a gente tem, o profissional muito voltado a compreender futuro e tendência, observar cenários e compreender como é que ele se comporta e como é que ele se reskilling ou se upskilling dentro das suas habilidades. E o Lisandro, dentro da parte técnica, eu acho que tem um ponto-chave, Lisandro, que a gente enfatiza muito, muito nisso. Até o próprio estudo a gente falou, como insights, né? Como sacadas. Foco no autodesenvolvimento, oportunidades em áreas de grande impacto no Comex, que significa o quê? Nós, profissionais de comércio exterior, por uma amplitude de informações, uma grande quantidade de pessoas, de agentes intervenientes dentro dos processos de exportação e importação, por muitas vezes achamos que sabemos do processo ou de opções alternativas e caminhos mais assertivos e não sabemos. Então, talvez esse upskilling ou reskilling dentro de cada área sejam uma porta de grandes oportunidades para nós profissionais da área internacional de nos especializarmos em pagamentos internacionais, regimes aduaneiros especiais, logística, câmbio, negociação, o próprio Incoterm, que é a base do Comex. Tem muita gente que acha que sabe e tem muita dúvida. Então, talvez seja um grande momento para a gente requalificar ou aprimorar o nosso conhecimento e poder dar esse grande salto. Concorda ou não? Perfeito, sem dúvida. E olha só, isso é tudo, e tudo isso vai ser baseado, né? Quer dizer, algumas competências são fundamentais para você gerir equipes que tenham capacidade de fazer essa transição, né? Então, por exemplo, hoje em dia existe uma competência que está mapeada lá no estudo da Inova como gestão de erro, que até muito pouco tempo atrás você não consideraria, porque você não consideraria o erro. O erro sempre foi, né, historicamente, algo mal visto, mal quisto, né? Quer dizer, qualquer gestão estaria orientada para o erro zero. Hoje a gente sabe que muito pelo contrário, o erro ele é fundamental. O que é importante é gerir o erro, né? É você ter uma equipe que tenha a tranquilidade de fazer apostas, né? Que tenha essa competência de fazer apostas e de buscar caminhos diferentes para desenvolver as mesmas coisas, né? E isso é inovar, né? Mas que tenha ao mesmo tempo, tenha essa capacidade de fazer, mas que você também não seja tão complacente com o erro a ponto de, deixa rolar, vamos errar. Não, é preciso haver uma gestão de erro. Então, isso é uma mudança sensível em processo de gestão de quem quer inovar, né? Construindo uma equipe até resiliente, né? Capaz de errar e voltar para o ponto motivacional e com a capacidade de desenvolver. E a gente tem um ponto-chave, né, Rafa? Quando a gente fala de inovação, erra, mas erra rápido. Sim. Movimenta e não fica insistindo naquilo. Pessoal, deixa eu falar para vocês, o tempo voa. Quando o papo é bom, o tempo voa. Esse assunto vai muito longe. A gente não quer nunca ir muito longe ou passar dos horários. Eu vou fazer aqui uma provocação final. Lisandro, eu queria que você, em um minutinho, rapidinho, desse o teu panorama sobre essa nova realidade do Comex. Como é que você resumiria para nós profissionais esse novo momento? Para onde que a gente vai? Que caminho que a gente deveria seguir?
Faz um geralzão aí para a gente poder encaminhar para o fim, por gentileza. Cara, show de bola, Rodrigo. Cara, acho que eu posso falar até, eu me sinto confortável para falar, porque dentro da WTM, nós vivemos essa experiência prática, né? O tempo todo da inovação. O reskill dos profissionais a gente faz dentro de casa, porque simplesmente, Rodrigo, a gente não encontra profissionais preparados hoje. A gente tem vaga aberta nesse momento na WTM, a gente não consegue profissionais preparados com o background que a gente precisaria, tá? Para atender o que os nossos clientes não sabem que precisam. Nós sabemos que os nossos clientes têm problemas que eles desconhecem. Então, a gente tem que educar o cliente, evangelizar, como a gente fala, dizer, cara, você tem isso, isso, isso. Cara, então você tem um problema. E a gente tem aqui uma solução. E aí, para pegar só o gancho do erro do Rafa, assim, a gente pede para o pessoal errar rápido, tá, Rafa? Porque se a gente vai ter que contratar o cara, treinar ele em plataformas que ele não está acostumado, que ele nunca usou, cara, ele vai errar. Então, acelera logo o erro, erra logo, porque assim, quanto mais rápido você errar, mais perto do acerto você vai ficar. E aí, Rodrigo, respondendo a tua pergunta, aí para os amigos que são despachantes, agentes de carga, profissionais do comércio exterior, de toda a cadeia logística, estejam na extremidade da cadeia, ou no centro, no ponto, em algum ponto da cadeia logística, eu diria que acho que a principal dica e contribuição que eu posso deixar para as pessoas é que elas não tenham medo da mudança, que elas não se agarrem, não se apaixonem por aqueles processos que elas fazem há 1, 5, 10, 20 anos, né? Porque sempre foi assim, eu sempre fiz assim, cara, não vai mais ser assim. Eu sou apaixonado pelo BL. Velho, os caras vão acabar com o BL. Ele vai desmaterializar. Assim como o fax desmaterializou e hoje está dentro do celular, sabe? O mundo está indo para a desmaterialização, né? Um último exemplo, tá, Rodrigo? Que eu também vou botar lá depois no site. A Maersk está investindo em impressão 3D. E a impressão 3D pode servir tanto para a Maersk a bordo do navio, que é o propósito dela, imprimir uma peça que estragou no navio, ela imprime e coloca lá e o navio segue viagem. Assim como é o seguinte, cara, o que vai acontecer com o comércio exterior se o importador entender que uma peça que ele tem que esperar vir da China hoje, sei lá, 40, 50, 60 dias de navio, ou menos dias, claro, de avião, mas ainda assim demora e a linha de produção está parada. Por que o cara vai trazer lá da China se ele pode imprimir aquela peça, o grau de complexidade dela é baixo? Então, assim, atualização, inovação, estar com a mente aberta, um mindset aberto para o que é novo. Para pelo menos ouvir, processar. Como o Rafa falou, hoje a gente é exposto a mais informação num único dia do que um homem no século XVIII, na vida inteira do cara. É muita informação. Então, assim, você tem que ter a habilidade de entender, captar, saber fazer a curadoria, entender o que é bom para você, o que se aplica para você e o que for bom para você, cara, estudar, aprofundar e pelo menos estar sabendo do que vai acontecer para quando a coisa mudar, você não ser uma vítima, um passageiro da mudança, você ser motorista da mudança, né? Porque o fato é o seguinte, obrigado, Lisandro, show de bola. Porque o fato é o seguinte, né? Nós temos duas opções, ou a gente assiste ou a gente segue, né? A chance de nós... Isso até a gente escreveu no nosso documento. O pior lugar para estar agora pode ser os camarotes, as zonas de conforto, né? Ou a gente fica estacionado e pode correr um grande risco de ser atropelado, ou a gente entra nessa onda positiva do movimento. Lisandro, show de bola. Rafa, o que você deixa como mensagem aí para nós todos, profissionais e pessoas, cabeças abertas ao novo mundo, novas tendências e possibilidades nesse mundo inovador de muita informação? Olha só, eu queria só destacar 2 pontos, que como são todos gestores, né? Todos gestores de negócio, gestores de área, etc. Quer dizer, o desenvolvimento de 2 competências de gestão, né? Pensamento estratégico, e aí um pensamento estratégico alinhado com os novos tempos, né? Durante muitas décadas, a gente viveu entendendo as teorias de gestão e de management como sendo teorias de competição. Na verdade, o objetivo era criar estratégias que aumentassem o nosso diferencial competitivo. Na verdade, é um novo mindset. Trocar o mindset de competição pelo mindset de cooperação. Uma visão estratégica que tenha na cooperação a sua linha mestra. A criação de alianças estratégicas com pessoas, com áreas, com empresas, visando sempre, de fato, uma relação ganha-ganha, né? E não mais aquela relação de que, para eu ganhar, alguém tem que perder, né? Buscar uma visão estratégica que tenha esse componente em particular.
E o segundo aspecto é atrelar a visão estratégica, o pensamento estratégico, uma visão inovadora de fato. E uma visão inovadora de gestão é aquela que sabe como criar e gerir um ambiente de trabalho inovador. Não existe inovação se você não cria e não desenvolve a gestão de um ambiente de trabalho inovador, onde as pessoas são estimuladas a serem criativas, a proporem novas formas de fazer as coisas, né? Em que você não tenha nenhum tipo de aresta para essas propostas e o ambiente seja, de fato, inspirador e inovador. Então, como aqui, para finalizar, que eu queria trazer esses dois aspectos. Um pensamento estratégico com viés cooperativo e não competitivo e uma visão inovadora, criando ambientes de fato, de trabalho que estimule a inovação. Show de bola, show de bola. Pessoal, a gente vai fechar por aqui. Algumas mensagens aqui no chat. A Luana disse que o 15 minutos deu um bom tapa na cara para acordar. Luana, era essa a ideia, tá? Pena que é muito pouco tempo. O Michael disse que sempre foi assim, não terá mais espaço. Cooperação e inovação. Valeu, Rafa, formidável. Romper os vínculos do passado, muito bom, enfim. Galera, muitíssimo obrigado. Eu vou de novo compartilhar a tela aqui para a gente fechar. A gente fez o estudo sempre com 3 linhas de ação. Primeiro, compreender os cenários que a gente chama de tendências. E aí, nesse caso, é o Comex, Reskilling e Upskilling. A gente procurou colocar alguns insights. Insights são algumas ações que a gente precisa estar atento em relação à tendência e tomar alguma iniciativa para isso dentro do meu negócio, do meu dia a dia como pessoa. E, por último, a gente chamou de vetor de ação, que resume tudo isso em uma palavra. Cada um dos itens vai ter isso. Lá no final do nosso material, vocês podem baixar o material. Tem uma folha em branco que é para cada um de vocês escreverem as suas percepções, darem ideias, trazerem feedbacks. A gente quer atualizar esses documentos cada semana, com cada bate-papo, e para esse de hoje nós fechamos, juntamos tudo, batemos no liquidificador, e a palavra de ordem para hoje é reaprender. Tudo que existia deixou de existir, tudo que vem pela frente é novidade, tudo que a gente sabia talvez não valha muito, e tudo que a gente sabe que tem relevância pode ser aprimorado, aperfeiçoado e desenvolvido. Finalizo aqui, deixamos o convite para todo mundo. Quinta-feira tem mais. Toda terça e quinta, 9 às 9h30, 9h36, que eu estou aqui atrasado, tá? Eu queria agradecer o Lisandro. Cara, sempre bom estar contigo. Rafa, prazerzaço, obrigado pela parceria. A gente deixa um grande abraço a todos vocês, desejo um excelente dia, tá bom? Muito obrigado e que todos tenham um novo Comex super positivo e da melhor forma possível. Fiquem bem, grande abraço. Conta com a gente sempre aí. Um abraço, valeu. Parabéns pelo evento e obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Rodrigo. Valeu, obrigado, Lisandro, Fábio, Ricardo. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lisandro. Um abraço. Valeu, Fábio. Grande aí. Parabéns, cara.